Podem ficar sentados, continuar sentados, enquanto eu só me dou uma organizadinha aqui. Deixa eu ver aqui, tem dois esboços, deixa eu ver se o outro está aqui. Deixa o outro aqui de lado. Aleluia. Amém, irmãos? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que cada um que veio aqui nesta noite seja um intercessor aqui, tá? Eu vim aqui simplesmente como um semeador também, né? E Jesus, ele disse certa vez, né, na parábola do semeador, que o certo homem saiu a semear, né, a semear a palavra de Deus. E ele disse que aquela que encontrou uma terra boa, essa sim frutificou, né? Então, que o seu coração nessa noite possa ser essa terra boa. Amém? Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra, né, determinada aí pelo o tema, né, determinado pelo nosso pastor, no culto da família, porque eu vou estar falando um pouco sobre família e um pouco sobre o crescer em amor, né? Eu disse que o pastor determinou que nós ministrássemos sobre esse crescimento, crescer em amor, né? E eu disse assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então vamos lá, né? Na determinação do nosso pastor aí. E para nós irmos direto ao texto dessa noite, eu peço a você que sentado mesmo, como eu disse, abra em Deuteronômio capítulo 6. Aleluia. Deuteronômio, né, o quinto livro da Bíblia aí, facinho de achar. Capítulo 6, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Então vamos lá, da partida. São 8h11. Eu não vou passar das 9. Quero ver se antes das 9 eu devolvo o microfone para o pastor. Vou ver se até antes, se possível. Amém? Todos falaram amém, então que concordaram, então que antes das 9 tá bom. Obrigado. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1. O texto ele começa assim: o fim da lei é a obediência. Amém? O fim da lei é a obediência. E diz assim: estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que cumprissem na terra que passa para possuir. Versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guarda todos os seus estatutos, mandamentos que hoje eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Eu quero, antes de prosseguir, não fecha a Bíblia não, nós vamos estar lendo outros textos aí em Deuteronômio. Eu quero fazer um comentário em cima desse texto aqui, do versículo 2, onde ele diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno. Ou seja, Moisés ele está dando uma ordem para o povo de Deus, para o Israel de Deus, aonde ele diz assim: olha, eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida,
para que os teus dias sejam prolongados. Uma das coisas aonde nós pais, né? Vou falar pais, então é o pai e a mãe, aonde nós negligenciamos muitas das vezes, é que nós não ensinamos a palavra de Deus para os nossos filhos. Eu sei porque comigo foi assim, né? Hoje eu ministro, eu mando textos bíblicos para os meus filhos, mas muitas das vezes os pais negligenciam, e essa não é a ordem de Deus. A ordem de Deus é para que você ensine a palavra para o teu filho, para o filho do teu filho, ou seja, para o teu filho, teus netos. Porque a Bíblia de Deus, a palavra de Deus no livro de Êxodo, ele diz que Deus, ele visita a iniquidade dos pais na vida dos filhos até a 3ª e 4ª geração. É normal a gente olhar muitas das vezes e olhar e falar assim: poxa, aconteceu isso com o pai, com o filho e agora com o neto. Então, querido, esta palavra, ela é para nos trazer um alerta. Essa palavra é para ligar algo dentro de você, gerar algo dentro de você e da minha vida, porque como nós ministramos aqui, nós ministramos uma palavra, e essa palavra, ela vem de encontro também a nós, porque uma das coisas que a gente aprende é que nós temos que ministrar aquilo que nós vivemos. Muita gente aqui me conhece e sabe que eu não teria coragem de subir aqui e pregar ou perguntar para você algo que eu não esteja praticando, né? A leitura da palavra. Minha esposa está aqui, ela sabe que todas as manhãs, quando ela leva o café para mim na cama, ela veio lendo a palavra. Então, querido, eu tenho que ministrar para você que está aqui, para você que está em casa, algo que eu vivo na minha vida, porque senão não adianta, eu não vou subir aqui para ministrar hipocrisia, para falar hipocrisia para a sua vida. Então aqui, Moisés, ele está dizendo, olha, é para tu e os teus filhos e o filho dos teus filhos. Olha que coisa linda. Bom, prosseguindo, ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel. Como te disse o Senhor teu Deus, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Sabe o que ele está dizendo aqui, querido? Para mim e para você, Moisés? Ele está dizendo, e tu a inculcarás, ou seja, faça com que essa palavra entre na cabeça dos seus filhos. A Bíblia diz que ensina o caminho que o teu filho deve andar para que ele não se desvie mais tarde. Então, querido, ensine ele agora, enquanto ele está pequeno. Você pai, você mãe, que está aqui em casa, que conhece a palavra de Deus, aproveite desde pequeno para que o seu filho seja inculcado com essas palavras e não com joguinhos. Vou falar algo aqui, mas não é para ninguém, né? E hoje também, pelo que as crianças estão lá em cima, mas muitas das vezes eu vejo aqui crianças, né, que o pai entrega, a mãe entrega um celular para o filho, e o filho nem sabe o que está acontecendo ao redor. Pai e mãe, ensine o seu filho, inculca nele a palavra de Deus, que é isso que Moisés está dizendo para nós, é isso que Moisés está determinando para nós. Amém? Vamos lá. E inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos.
entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém, queridos? No capítulo 5 de Deuteronômio mesmo, no versículo 29, olha o que é que Moisés recomenda para o povo de Israel. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, e eles e a seus filhos para sempre. Olha o que é que ele está dizendo. Quem dera se eles guardassem os meus estatutos e os meus mandamentos, para que bem te fosse a eles e aos teus filhos. Amém, queridos? Aleluia! Nós temos, querido, que buscar esse crescimento que foi determinado pelo nosso pastor, pela direção da nossa igreja. E os parâmetros, para nós estarmos em crescimento, os parâmetros fundamentais é a palavra de Deus. Não existe outra forma de nós buscarmos esse crescimento, sem buscar um parâmetro dentro da palavra de Deus. E é isso que o livro de Deuteronômio aqui, mais especificamente no capítulo 5 e no capítulo 6, ele está dizendo para nós. Qual que seria o procedimento desses pais? Qual que seria o procedimento dessas mães, nessa jornada que eles estavam passando pelo deserto, em rumo à promessa que Deus lhes tinha feito? A Bíblia diz aqui agora, Moisés aqui, ele registra os momentos finais dele na liderança. Ele exorta o povo de Israel, o povo que no meio da caminhada tinha se desviado, abandonado e blasfemado contra o Senhor. Moisés, ele está aqui exortando, chamando esse pessoal à responsabilidade, exortando esses pais de família para que as gerações que viessem não pagassem pelo erro dos pais. Você está entendendo? Por que nesse culto da família, Deus determinou que essa mensagem fosse trazida aqui nesta noite, para você abrir o seu coração, receber essa palavra. E Moisés, ele fala aqui sobre essa liderança, ele dá essa ordem, e que no meio da caminhada esse povo tinha se desviado. Por isso a Bíblia vai nos dizer, mesmo no livro de Deuteronômio, pastor Marcelo, que muitas das vezes é o seguinte: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, ele está dizendo, olha, prossiga para o alvo, não se desvie dos caminhos, não abandona os caminhos do Senhor, não abandone os propósitos do Senhor. E é isso, querido, que nós vemos nos dias de hoje. E eu pergunto, é diferente nos dias de hoje? Como está o Israel de Deus? Talvez aí no seu coração você já tenha até alguma resposta, Como está o Israel de Deus? Como está o povo crente de hoje? Muitas das vezes o povo crente, não estou generalizando não, tá bom, irmãos? Isso aqui é para nós, para gerar dentro de nós uma luz. Fala, poxa, será que eu também não estou me desviando para a direita? Ou não estou me desviando para a esquerda? Será que eu não, como um povo de Israel, um povo escolhido, um povo que um dia eu declarei que eu iria servir ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, mas agora eu estou me desviando, eu não estou agindo como o mundo lá fora? O apóstolo Paulo, no livro de Romanos 12:2, ele diz, não vos conformeis com este século. E muitas das vezes nós estamos misturando as coisas do mundo com as coisas do Evangelho. É isso que ele está dizendo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você foi transformado, você foi renovado, você foi lavado, você foi remido, você agora é uma nova criatura. Você não pode ter mais nada com o mundo.
Eu estou no mundo, mas eu não pertenço ao mundo. Eu lido com pessoas não evangélicas, mas eu não posso me desviar. Eu tenho que gerar neles transformação, ou pelo menos tentar. Você tem tentado gerar transformação na vida daqueles que estão lá no mundo? Daqueles que você conhece, que ainda não se renderam aos pés do Senhor? Ou nós estamos igual camaleão, lagartixa? Nós estamos no mundo, nós agimos como pessoas do mundo. Não, querido, eu vou te dar uma palavra para você. Eu posso estar onde eu estiver, eu sou esse mesmo Amaury que eu sou aqui dentro da igreja. Quem me conhece sabe, não fica perto, já falei isso aqui um monte de vezes, vou continuar falando, até que isso também fique em todos vocês. Pessoas não ficam perto de mim mais do que 1 minuto sem saber que eu sou crente, que eu sou evangélico, que eu sou cristão, que um dia eu aceitei a Jesus, que eu estou seguindo os caminhos do Senhor. Esteja eu aonde estiver, eu quero gerar transformação nas pessoas. Foi para isso que Jesus nos salvou, foi para isso que Deus nos tirou do lamaçal que a gente se encontrava. Ele disse: você agora é nova criatura. Se você dava pernada nos outros, agora você não vai dar mais. Se você mentia, agora você não vai mentir. Se você bebia, você não vai beber. Se você fumava, você não vai fumar mais. Os vícios que você tinha de palavras torpes, essa semana falamos até sobre isso na cela, hoje você não tem mais. Porque quando você pensa numa palavra, a boca tem que fechar, uma palavra que seja maldita. Lá no livro de Tiago ele diz que de uma boca não pode sair água doce e água salgada, bênção e maldição. Então nós temos que vigiar, querido. E aquele povo, querido, aquele povo se desviou. E hoje nós vemos isso, o pessoal entra na igreja, sai da igreja, um dia aqui, outro ali, seguindo a todo tipo de doutrina, adorando sabe-se lá o que quando está lá fora. Pulando de galho em galho. Em Deuteronômio 6 aí, Moisés chama a atenção dessa nova geração, da necessidade, da renovação da aliança, porque nós conhecemos a história, nós sabemos que somente Josué e Calebe herdaram a Canaã de Deus, a terra prometida, que Deus prometeu para aquele povo de Israel. Muita gente, mas devido às blasfêmias ali no deserto, devido às alianças que eles fizeram com todo tipo de povos, que adoravam a todo tipo de deuses, que não eram deuses, eles foram ficando pelo deserto. Deus falou para Moisés: Moisés, somente Josué e Calebe vai entrar nessa terra que mana leite e mel. E Moisés, ele tomou uma posição, como pastor aqui, determinou que essa pregação fosse desta forma, para a gente crescer em amor, para que nós não fizéssemos como esse povo. E é isso que Moisés diz, ele ordena a essa geração: guarda as palavras do Senhor. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha o que é que ele diz aqui: quem dera se tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo, que não tivessem no meio do caminho, no meio do deserto, se desviado dos propósitos de Deus. Como você está, querido? Desde o dia que Deus te chamou, desde o dia que você levantou a sua mão e aceitou a Jesus, você tem mantido o alvo? Você está na direção do alvo?
É isso que Moisés está dizendo para esse povo: quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo e todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles, a seus filhos, para sempre. Seja fiel hoje, seja obediente, cresça em amor. Ande, querido, como eu disse, na contramão do mundo. Não vos conformeis com este século, com esse mundo. Andemos, nós evangélicos, nós cristãos, andemos na contramão do mundo. Não é para desviar para a direita, não vamos desviar, vamos prosseguir para o alvo, como disse o apóstolo Paulo. Crescer em amor, querido, exige da nossa parte um posicionamento, atitude, determinação, decisão. É isso que nós, evangélicos, temos que agir. Nós temos que agir com posicionamento, atitude, decisão e determinação. E tomar vitamina B. Eu ouvi isso outro dia, falei, bom, vitamina B é Bíblia. Diga para o seu irmão assim, vitamina B para você. Aleluia. Querido, não seja um crente estátua. Estátua não dá glória. Vou repetir. Estátua não dá glória. Mas diga comigo, eu não sou estátua. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Estátua não cresce, querido, por isso que eu usei essa referência aqui, né? Não seja um crente estátua, porque estátua não cresce. Existe, querido, uma promessa reservada para nós, e é mais e mais do que boa. É uma promessa que Deus nos faz, que Ele tem algo sobrenatural para nós. 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ou penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu gosto de frisar, querido, que é para aqueles que o amam e o buscam, que as promessas dele é para aqueles que o amam, é para aqueles que o buscam. Se você não buscar, a promessa não vai chegar até você. Aleluia, aleluia. Existe uma coroa da vida para aqueles que perseverarem. E aí eu te pergunto, você vai ficar parado? Existe uma coroa da vida, diga para o seu irmão, existe uma coroa da vida te esperando. Fala para ele aí, existe uma coroa da vida te esperando. No reino, querido, tudo obedece uma ordem. É preciso nós amarmos a Deus, buscarmos a Deus, perseverarmos na palavra. Porque ele diz que aquele que perseverar até o fim, este receberá a coroa da vida. Amém? Existe, querido, uma referência de Jesus para nós. Abra comigo em Lucas 2 aí. Opa. Opa. Aleluia. Lucas capítulo 2. Olha a referência de Jesus para a nossa vida. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, ele crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. O que é que eu aprendo aqui, querido? Que eu e você, nós necessitamos
dos dois reinos, de exercer a nossa vida, né, espiritual com espiritual, física no físico, porque a Bíblia está dizendo que Jesus crescia em sabedoria, ou seja, conhecimento do espiritual, estatura, né? Ele tinha 12 anos nessa passagem aqui, a Bíblia relata que Jesus tinha 12 anos quando eles foram para a festa da Páscoa, ou seja, ele realmente estava em fase de crescimento, como nós temos aqui, vários jovens aqui na fase de crescimento, ou seja, estatura, falando do físico. A graça é aquilo que o Senhor nos dá, ou melhor, é aquilo que o Senhor nos deu. Então, é uma referência para nós, uma referência para a nossa vida, né? Que nós possamos também crescer em sabedoria, estatura, sim, mas em graça também. Essa é a referência que o Dr. Lucas está se referindo, deixando para nós esse exemplo, e que nós fazemos, determinando que nós, exemplando, fazemos parte desses dois reinos. Para o físico, nós precisamos de alimento. Para crescermos no espiritual, é preciso meditar, né? No físico, nós precisamos do alimento sólido, mas no espiritual, nós precisamos meditar na palavra. E algo que eu aprendo com a palavra é que a palavra não é só para nós lermos ela como se estivesse lendo um livro qualquer. Nós temos que ler ela e meditar na palavra. Na verdade, a Bíblia, muitas das vezes, ela vai dizer para nós meditarmos na palavra. O salmista, ele diz bem, no Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ou seja, ora a Bíblia vai se referir a você meditar na palavra, ora ela vai se referir a você estudar a palavra. Aleluia. Você quer crescer, querido? Então, em Mateus 4:4, Jesus, ele disse, quando ele foi levado ao deserto e foi tentado ali pelo diabo, o diabo falou com ele: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que é que ele responde? Né? Duas palavras também, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Exemplo para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos do alimento, do pão, mas nós precisamos do alimento que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Então aqui Jesus, ele está se referindo, ele deixa um exemplo para nós desses dois reinos, de forma como que nós somos obrigados a alimentar de pão e da palavra de Deus. Aleluia. Pergunta para o seu irmão: você quer crescer? Então fala para ele: coma pão, mas coma a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Aleluia. Olha a esperança dos apóstolos, né? O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz assim: olha, para que de algum modo, a minha esperança, né? Para que de algum modo eu alcançasse a ressurreição entre os mortos. A nossa caminhada, querido, tem que ter essa motivação. Nós temos que alimentar da palavra de Deus e saber, alimentar o nosso interior, que existe uma promessa de Deus para nossas vidas. Diga para o seu irmão: existe uma promessa de Deus para você. Aleluia. E eu profetizo como autoridade aqui nesta noite, eu profetizo sobre a sua vida, que esta promessa vai se cumprir sobre a sua vida. Existe uma Canaã celestial te esperando, assim como esse povo que estava ali no deserto, mas estava em direção à Canaã celestial. Hoje nós fomos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia dele, e tem uma Canaã te esperando. Aleluia, aleluia. E aí eu te pergunto: você vai ficar igual estátua? Vai ficar parado? A ordem é: crescei em amor. Qual é a sua meta? O alimento, querido, nós não podemos, o alimento espiritual, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios
13:11, se não me falha a memória, ele diz que nós temos que nos alimentar de alimento sólido. Nós não podemos mais ficar dependendo somente de leitinho, né? Ou de arroz com feijão só, né? É a palavra de Deus. Diga para o seu irmão mais uma vez, é a palavra de Deus. Aleluia. A ordem é: crescei em amor. Existe uma necessidade de crescimentos, querido, nos dois reinos, no físico e no espiritual. Amém? E eu quero encerrar, querido, a mensagem com esse tema que é o tema da mensagem: crescei em amor. Nós temos, crescer em amor tem que gerar na minha vida e na sua vida, produzir atitudes que demonstrem o amor de Deus. Que demonstrem o amor de Deus. Eu estou preocupado com a hora, por isso que eu estou olhando ali, mas tem 39, 40, dá tempo. Vamos lá. Nós temos vários exemplos dentro da palavra de Deus. Vários exemplos aonde tem homens que foram cheios da presença de Deus. Homens que foram cheios, melhor dizendo, do amor de Deus. Que cresceram no amor de Deus. E eu quero tecer aqui uma historinha para você gravar essa mensagem no seu coração. Uma história que você está cansado de ouvir. Fala da vida de José. A Bíblia diz que Deus deu um sonho para José, como para muitos de nós, o sonho de herdar a Canaã celestial. A Bíblia diz que Deus deu um sonho ali para José. E através daquele sonho, José, certa vez ele foi jogado no poço. Foi vendido para os ismaelitas. Vendido para Potifar. Traído pela mulher de Potifar, ou levantado falso sobre a vida dele, a mulher de Potifar, levantou falso testemunho sobre a vida dele, ele foi jogado numa prisão. A Bíblia diz que naquela prisão ali tinha o padeiro do rei e o copeiro do rei que estavam presos ali. Preste atenção. O que gera quando você cresce em amor? E José não se desviou em momento nenhum. A Bíblia diz que o copeiro do rei e o padeiro do rei tiveram um sonho. E José, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. O do padeiro, ele diz: olha, você vai ser enforcado. O do copeiro, ele diz: olha, você vai voltar a servir na casa de Faraó. Mas eu vou te fazer um pedido: não se esqueça de mim quando estiver no palácio. Abra comigo aí só para você entender, facinho, rapidinho, Gênesis capítulo 40. A história, na verdade, de José, ela começa no capítulo 37, mas vamos para o versículo 40. Gênesis capítulo 40. 40. No último versículo aí, Gênesis capítulo 40, no último versículo, que é o 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Sabe o que eu chamo a sua atenção, querido? Ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro. O do padeiro se cumpriu e o do copeiro se cumpriu. A Bíblia diz que passaram-se 2 anos e o copeiro não se lembrou da promessa que ele tinha feito para José. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que muitas das vezes nós vamos ser esquecidos. Nós vamos achar que nós estamos esquecidos, até mesmo pela parte de Deus. Mas a palavra vai nos mostrar
que quando você cresce em amor, quando você está cheio de amor, a promessa de Deus não vai ser frustrada sobre a sua vida. A Bíblia diz que depois de 2 anos, Faraó teve o sonho das vacas magras e vacas gordas, das espigas de milho. E aí o copeiro se lembrou, ou melhor, Deus se lembrou. Querido, o que eu acho lindo é porque, mesmo lá no livro de Deuteronômio, quando nós lemos ali a história dos hebreus, atravessando aquele deserto, a Bíblia diz que Deus, depois de 400 anos, Deus se lembrou da promessa que Ele tinha feito aos filhos de Abraão, que eles não iriam ficar ali no Egito para sempre, que aquele povo ia ser trazido de volta. A Bíblia diz que Deus se lembrou, Deus viu o choro deles, Deus viu o clamor deles, e Ele disse assim: então eu resolvi, Moisés, descer e tirar esse povo do Egito. A Bíblia diz que depois de 2 anos, o copeiro se esqueceu, mas eu trago para minha memória e para a sua memória, nós que temos uma promessa de Deus para nós e para nossa família. Você que está em casa, saiba que a promessa de Deus não acabou sobre a sua vida, a promessa de Deus não se frustrou sobre a sua vida. Preste atenção, querido, a promessa de Deus não vai acabar sobre a sua vida. Agora pula comigo aí para o capítulo 51 de Gênesis, aí mesmo. Aleluia. Gênesis capítulo 50. O que eu quero trazer para você que está aqui e para você que está em casa é aquilo que, quando você busca crescer em amor, o que é gerado dentro do seu coração. A Bíblia diz que depois que a família de José, o pai, a família, os irmãos, desceram para o Egito, que eles cresceram, Jacó morreu. E aí, querido, os irmãos de José, olha o que eles declaram no Gênesis capítulo 50, no versículo 17. Ele diz assim: olha, assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque se fizeram mal agora. Pois rogamos que perdoe as transgressões dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto eles lhe falavam. Ou seja, os irmãos de José pensaram: agora nós estamos fritos, papai morreu, mamãe morreu, quem será por nós? A Bíblia diz aqui, agora olha o que é um homem, querido. Por que o pastor determinou esse tema? Crescei em amor. Olha a atitude de um homem e de uma mulher, de um pai de família cheio do amor de Deus, daquele que está buscando crescer em amor. Amém? Preste atenção, ele diz assim, olha, respondeu-lhe José: não temais. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Zezé, acaso estou eu no lugar de Deus? Querido, quantas vezes, eu falo por mim também, por você, eu tenho certeza que você que está em casa, quantas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, nós julgamos as pessoas, nós queremos condenar as pessoas, muitas das vezes nós queremos: Senhor, tenha misericórdia de mim, mas nós queremos juízo, queremos chicote para o outro, para o irmão. Meu Deus, olha o que é que ele diz: por acaso, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Versículo 20, vós na verdade intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserves e que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e aos vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Eu acho que a mensagem está completa. Falta 10 para as 9. Eu vou encerrar, prometo a vocês.
Olha, querido, o que gerou no coração de José. Todos os intempéries que ele viveu, jogado na prisão, levantou falso testemunho dele. Ele era para ter um coração amargurado, um coração que não vou perdoar, né? Mas olha o que gera quando nós crescemos em amor, quando nós temos um compromisso. José, ele passou a vida dele inteira, dos 13 anos até os 30 anos, sendo injustiçado, jogado em poço, vendido como escravo, sendo injustiçado, indo para a prisão. Mas aonde ele foi, Deus deu graça para ele. Aonde ele foi, Deus deu graça para ele. Então, querido, o que nós temos que aprender com essa palavra de hoje, com essa mensagem que Deus me trouxe aqui para entregar para você, é: crescei em amor. E eu encerro a mensagem aqui, dizendo para você: só investe tempo com Deus quem quer crescer em amor. Você nasceu de novo, então você precisa de crescimento. Que Deus possa conceder e firmar você neste propósito e nesta fé, na perseverança, na busca desta coroa da vida que nos foi prometida. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Coloca um hino aí, querido, de fundo aí, por favor. Vou estar orando aqui. Aleluia. Espírito Santo de Deus, feche seus olhos, querido. Pai, a tua palavra foi ministrada, Deus. Deus, eu coloquei o meu coração, a minha mente, Senhor. Orei, busquei do Senhor uma direção. Sei, Deus, que os teus filhos que estão aqui, os teus filhos que estão em casa, eu não tenho dúvida, Senhor, que o teu Espírito Santo testificou com esta palavra no coração deles. O profeta Isaías, ele diz que a palavra lançada, ela não volta vazia. O próprio Senhor Jesus, o Senhor disse que a semente lançada, ela encontra terra boa e dá frutos. Pai, que nesta noite a minha oração é que o Senhor possa, Deus, encontrar a tua palavra que foi lançada aqui, encontrar uma terra boa, um coração fértil, Pai, que o Senhor possa, Deus, levar os teus filhos para a casa deles de volta, Senhor, cheios da graça e da unção da palavra do Senhor que foi ministrada aqui. Pai, que o coração deles, Pai, sejam sustentado, Deus, por esta semente, por esta palavra, e que esta semente venha frutificar e dar frutos para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. E eu agradeço a oportunidade, e que Deus abençoe você que está em casa. Um beijo no coração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Que possamos colocar em prática, né, o ensino de José. Sofreu o que sofreu, mas teve um coração cheio de amor para perdoar. É isso que Jesus também fez e viveu. Sofreu, foi humilhado, chicoteado, mas perdoou, nos amou. Que possamos ter esse exemplo, Jesus Cristo como o nosso maior exemplo, e esses homens de Deus da Bíblia também que nos inspiram. Deus continue abençoando a vida do Amauri, em nome de Jesus. Irmãos, tem uma cantina aí abençoada após o culto, em nome de Jesus. Essa cantina foi preparada aí com muito amor pelo Laércio. Ele falou: pastor, vou ofertar a cantina amanhã, vou fazer uma canjiquinha para a igreja. E é o lucro da cantina para abençoar a obra de Deus, amém? Então tá aí esperando vocês em uma canjiquinha, em nome de Jesus, abençoadíssima, amém? Pode passar no Pix se quiser. Se quiser também pode ofertar na vida do irmão e na vida do seu pastor. Amanhã é aniversário do pastor pode pagar para ele também. Amém? Glória a Deus. Passa lá. Laércio fez 150 cumbuca. Tem que ter força, né? Tô brincando, irmãos. Tem, acho que umas 50, né? Eu acho que nós aqui dá conta. Amém, Josias?
Em nome de Jesus, abençoa lá. Irmãos, domingo pela manhã, olha só. Domingo pela manhã tem café da manhã aqui, amém? Nós teremos café da manhã a partir das 8h30 da manhã. Um café da manhã abençoado. Estaremos aqui compartilhando, tendo comunhão, um tempo de comunhão, de conversa, de edificação uns com os outros, da igreja do Senhor. E após o café da manhã, nós estaremos um tempo de busca aqui, buscando a presença do Senhor, um tempo de oração, de adoração ao Senhor. Venha domingo de manhã para cá, adorar o nome do Senhor juntamente conosco, amém? 8h30 começa o café, aí nós daremos esse tempo de comunhão. Você que é cozinheiro aí, deixa Deus te usar, faz aquela broa, o bolo de cenoura, o pão de cebola, o pão de queijo, o que você quiser trazer, pode trazer para cá. Se é ruim na cozinha, vai na padaria e compra, amém? Mas vamos tomar um café junto aqui, eu estou convocando toda a igreja, estarmos juntos. E depois, que é o mais importante, né, nós estaremos buscando a presença do Senhor, aqui um tempo de adoração, oração, edificação na presença de Deus. E à noite, Santa Ceia do Senhor, amém? Santa Ceia e culto das primícias, nós estaremos aqui às 19h30, celebrando ao Senhor, renovando a nossa aliança, o nosso voto com Deus, né? Aquilo que o Senhor fez para conosco lá atrás, né? Nós vamos renovar, dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, amém? Nós temos também, amanhã, o último dia, se você não veio, dá tempo, nós estamos orando todo dia aqui às 6 da manhã, tem sido uma bênção a oração, às 6 da manhã, em nome de Jesus, você é nosso convidado. E segunda-feira, guarda essa data aí, segunda-feira à noite, tem oração com os homens aqui na igreja, amém? Todos os homens, às 19h30, nós estaremos aqui orando e tendo uma reunião com todos os varões, para a glória de Deus. Conto com vocês, amém? Em nome de Jesus, amém. Então, tá aí os avisos. Vamos agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra aos nossos corações. Continue abençoando, fortalecendo a tua igreja, derramando a vida do Senhor em nosso meio, Pai. No nome de Jesus oramos, pedimos ao Senhor que vivifique a tua presença em nossos corações e que a tua palavra venha transformar as nossas vidas todos os dias. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz... Deus abençoe e aplauda o Senhor, está encerrado em nome de Jesus.